Agora a gente recebe, Ana, te convido a ficar se você quiser também conversar um pouco com ele. A gente fez um convite, na verdade, recebe agora aqui o professor Joel Felipe, ele é coordenador do Núcleo de Estudos e Intervenções na Cidade da Universidade Federal do Sul da Bahia, portanto também, né, professor, acompanha e sente muito de perto toda a devastação pela qual passam tantos baianos, moradores dessa região do país. E eu pergunto ao senhor também, já passando toda a nossa solidariedade para vocês nesse momento, tudo que a gente vem assistindo, a gente sabe que existem aspectos climáticos, discussões até em torno de alterações que vêm também já resultantes das mudanças climáticas em andamento, não só aqui no Brasil, mas no planeta todo. Mas, para além disso, quando a gente pensa em política pública e toda a ajuda federal, estadual que chega neste momento, o que mais poderia ter sido feito para que a gente não visse, pelo menos, uma gravidade tão grande como essa? Boa noite, Aline, boa noite, Ana Mel e aos ouvintes da Globo News. Veja, a gente sabe que a questão não está relacionada absolutamente somente à questão das mudanças climáticas que a gente vem discutindo e, claro, efetivamente fazem parte, né? Ocorre que o processo de urbanização brasileira é comum na Bahia, com o que está acontecendo no norte de Minas Gerais, que está descendo e vai ocorrer em breve em São Paulo e no sul da região sudeste como um todo, né? Porque o processo nós usamos os nossos rios emparedando esses rios, né? A gente constrói as rodovias, as avenidas, pavimenta tudo que tem no entorno, né? Os edifícios, as casas são pavimentados, os quintais são pavimentados, os córregos, eles não dão conta, né? Eles são alimentados, vão carregando para os rios principais. Esses rios principais são canais que também recebem esgotos e muitos materiais indevidos, né? Despejos como de móveis velhos, enfim. Então, isso significa um problema já clássico, conhecido no Brasil, que se repete de tempos em tempos. Então, na verdade, o que a gente pode esperar, na verdade, né, é que esse fenômeno ele deve voltar, ele é recorrente, né? E a gente tem que fazer medidas que não são... As medidas mitigatórias têm que ser feitas agora, né? A gente sabe que a solidariedade tem sido vista de uma maneira dramática e comovente aqui na região, né? A gente tem saído para visitar os bairros e, por exemplo, visitar as escolas, né? Tenho visto isso de maneira dramática. Quer dizer, as pessoas sabem, as diretoras de escolas e professores estão sabendo, da rede estadual, qual é a demanda. Então, fala assim, agora não manda alimento, agora manda água, ou manda produtos de higiene. Quer dizer, as pessoas criaram uma rede de solidariedade, né, que na base da sociedade está atenuando o problema dessas famílias, né? Agora, a gente precisa efetivamente trabalhar com a cobrança do governo federal e do governo estadual, especialmente porque os municípios não têm toda a estrutura de recursos humanos e materiais para poder dar conta da escala que essa tragédia se abateu aqui na nossa região, no caso, né? Professor Joel, Ana Flor aqui, a gente sabe que existe uma tentação, às vezes, de reconstruir, a gente já está pensando na reconstrução dessas casas todas, da mesma forma como elas eram antigamente. Só que, por um lado, como o senhor mesmo aponta, havia erros nessa questão da alocação, de como todos os rios foram sendo, enfim, assoreados. E também a gente enfrenta o problema das mudanças climáticas que piora isso tudo. Qual tem que ser o caminho agora? Como se planejar? Porque essas pessoas também estão sem casa, precisam com uma certa urgência de ter de novo um lar. Isso. Concordo com você. Eu já ouvi duas propostas que, na verdade, são as que sempre aparecem nessas horas. Além do atendimento emergencial, ok, mais duas situações. Uma é a velha situação de remoção de todas as famílias, né, que tiveram, de alguma maneira, as casas atingidas e levá-las para grandes conjuntos habitacionais do tipo Minha Casa Minha Vida, que agora foi denominado como Casa Verde Amarela, enfim, né? Quer dizer, grandes conjuntos habitacionais distantes das áreas onde essas pessoas moravam, conjuntos sem nenhuma identidade, em que as pessoas estão distantes, inclusive, da sua fonte de renda, né? Nós estamos lidando aqui, na nossa região, de pessoas que vivem desse rio. Apesar de poluído, ele traz, né? Nas regiões de mangue, por exemplo, né? Nós temos marisqueiros, nós temos uma série de pessoas que moram ali, em algumas áreas mais
próximos dos centros, mais urbanizadas como Itabuna, que foi mostrada, as pessoas vivem, né, na beira desses córregos, em situações de palafitas, né, quase sobre os rios, mas convive com a coleta de material reciclável, né, resolvendo um problema urbano para a gente, né, para o restante da população, que é reciclar o lixo nosso, né, tá certo? Então, essas pessoas não podem ser levadas a uma distância muito longa. A situação agora que eu trago para vocês é que já foi divulgado que vamos ter uma doação por parte dos governos municipais ou do estado de R$ 1.200 por família. Isso a gente também já vê se repetindo. Se esse dinheiro ele vai direto para a família, o que ela vai fazer? Parte vai comer, ou vai pagar conta de luz, ou paga conta de água, e depois reconstruir a sua casa, reformar a sua casa no mesmíssimo lugar onde ele estava. O que a gente está defendendo, e nós vamos levar essa proposta aos prefeitos aqui da região, é que já usem uma lei chamada Lei de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, é a Lei 11.888. Essa lei, ela permite que os municípios contratem arquitetos e engenheiros, né, e que possam acompanhar, assistir essa reconstrução aonde for possível fazer. Onde for a área que vai virar passível de alagamento no futuro, não pode construir novamente. E aí é onde nós vamos levar. Existem muitos vazios das áreas centrais. Existem muitos terrenos de especulação imobiliária nas áreas centrais. Pequenos terrenos, mas que dá para abrigar de 10, 20, 30 famílias. Em vez de construir conjuntos habitacionais distante das áreas centrais, onde não tem escola, não tem creche, vamos deixar em áreas protegidas, áreas possíveis de terem um bom processo de urbanização, próximo às áreas centrais das cidades, fazendo que as cidades, constituindo essa situação de cidades mais compactas, que a gente pare de deixar essa cidade ampliar para as suas periferias. Então, essa é a proposta que a gente está levantando hoje, que a gente quer apresentar aos prefeitos da região, que é colocar uma lei em andamento, que é a Lei de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social. Uma lei que já existe, né, e que tem um amparo aí numa situação que é muito clara, colocada pelo senhor. Professor Joel, como é bom ouvi-lo, como é bom ouvir profissionais da própria região da Bahia que estudam e conhecem os desafios dessas áreas. Agradeço imensamente o seu tempo conosco e tão importante quanto acompanhar esse momento agudo da crise gerada por essas enchentes é o pós-crise, né? Quer dizer, a continuidade disso para que novas situações sejam criadas e proteja mais essas famílias vulnerabilizadas nesse processo. Muitíssimo obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite, Aline.